Olá, turma! Chegamos hoje na nossa unidade 1 da disciplina de Direito e Legislação Social. Essa unidade ela tem como proposta pensar o Estado e sua relação com a sociedade civil. Se nós temos inicialmente aí a contextualização do Estado moderno, a disciplina na unidade 1 ela é encerrada pensando justamente o papel do Estado dentro da perspectiva neoliberal. Mas a proposta da nossa conversa de hoje é justamente pensar o Estado nos seus primórdios, o conceito de Estado moderno. Então, para isso é muito importante que nós possamos compreender as transformações da figura aí que vem a governar a sociedade. Por muito tempo, a figura governante ela era associada a uma dádiva divina, onde aquele rei só poderia ser escolhido não pelo povo, e sim por Deus. Dessa forma, se a pessoa nascesse pobre, ela morreria pobre. Se a pessoa nascesse numa família nobre, ela morreria nobre. Não havia essa transformação aí, de status, onde uma pessoa pobre poderia se tornar rei ou vice-versa, né? Então, era justamente pensando dentro dessa perspectiva mesmo, inquestionável. O poder ele era soberano, ele era onipotente e ele também era inquestionável. Você não poderia questionar aquele rei, porque justamente ele estava naquele seu papel, naquela posição, a partir de uma vontade divina. Então você não poderia questionar Deus e nem aquele que era seu representante. Então nós observamos que durante o período feudal a religião ela estava muito presente dentro da figura do Estado, né, da figura do seu governante, né? Então, a Igreja Católica ela tinha um papel muito forte quando nós pensamos aí justamente o papel daquele governante, daquele que reinava o povo. E aí nós observamos que o avanço do Estado moderno, ele vai ser a constituição do Estado moderno, ele vai ser justamente possível a partir do avanço do modelo econômico capitalista. E aí nós observamos também que nesse momento havia uma transição aí do modelo feudal, né, onde houvesse também uma necessidade de uma maior racionalidade. Então o que observávamos era que havia aí um distanciamento das explicações dogmáticas e religiosas, onde tudo se justificava a partir de uma vontade divina, e havia sim a necessidade de um surgimento de um governo que houvesse aí, que tivesse como compromisso não apenas atender os seus anseios, né, os seus desejos próprios, mas sim, através dessa transição ao modelo capitalista, era necessário também a reivindicação de Estado que estabelecesse uma relação contratual, que é justamente neste momento o avanço do Estado moderno, ele vai permitir aí o que nós observamos, um processo, né, de governo pautado numa perspectiva contratualista, ou também jusnaturalista. Então, o que representava um governo pensando aí nessa perspectiva contratualista? Aquele Estado que viesse a governar aquela sociedade, ele tinha que partir de uma relação contratual, onde o seu poder, onde o seu governo, ele deveria ser pautado na reunião dos desejos individuais. Então, o governante ele não poderia governar sozinho, ele não poderia atender os seus anseios, ele teria que ser justamente a voz do povo. E nesse momento também nós observamos aí um distanciamento da religiosidade. É muito importante nós observarmos que havia ainda aí a questão do respeito dos direitos naturais, né, direitos inatos ao ser humano, mas é muito importante nós observarmos que o Estado ele vai se opor às explicações mágicas e religiosas que se fez tão presente durante a Idade Média. Então, o que nós vamos observar é que justamente há uma necessidade de transformação do papel do Estado. O que nós observamos neste momento é que o Estado ele deixa de estar associado à questão da religiosidade, ele se torna justamente o que nós chamamos de Estado laico, e ele vai justamente partir de uma necessidade de não mais pensando nessa ideia
de agradar apenas uma figura, né? Apenas o governador. Então, aquele governante, ele não vai atender mais as suas vontades, e sim a vontade daquela população atendida. Ele tem que atender, sim, os direitos individuais de diferentes indivíduos e não mais a vontade própria, porque ele não vai ser mais entendido como verdade única, como o responsável pela nação de acordo com uma vontade divina. Então, justamente, a perspectiva contratualista ou justnaturalista, ela vai sim partir de uma necessidade aí de reunir os interesses individuais, não apenas o interesse de uma única pessoa, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.